Diz assim a palavra do nosso Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo tão maravilhoso de culto ao Senhor, onde o Teu Espírito Santo enche os nossos corações. Como foi maravilhoso cantar cada uma dessas canções como igreja, como família da fé. Obrigado porque também pudemos debruçar o nosso coração no momento da intercessão, guiados pela Tua palavra. E que o Senhor também fale pela misericórdia do Senhor aos nossos corações nessa noite, Pai. Fale, Pai, poderosamente aos nossos ouvidos, e que tenhamos um coração quebrantado para ouvir a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele é o encerramento daquele que ficou conhecido como o maior sermão de todos, ou a maior pregação da história, o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse importante capítulo da vida de Jesus, que também foi registrado de um modo simplificado pelo evangelista Lucas no seu evangelho, no capítulo de número 6. E é tão interessante a gente ver como Jesus ele finaliza esses ensinamentos. Ele finaliza através de uma parábola muito clara, direta e objetiva. Obviamente, você que já lê os textos de Jesus sabe que Jesus ele não é alguém que fica rodeando muito em relação aos seus ensinamentos. Mas talvez aqui Jesus ele é muito direto e contundente como em nenhum outro texto das Sagradas Escrituras. Porque é justamente durante 3 capítulos que nós vemos um grande compêndio dos mais ricos ensinos de Jesus, numa tacada só. É verdade que nós temos ao longo dos 4 evangelhos inúmeros ensinos de Jesus inseridos dentro das narrativas do Novo Testamento, mas aqui nós vamos ver de modo claro, quase que Jesus direto, sem uma pausa para respirar ou tomar uma água, ensinando uma grande multidão. No início do Sermão da Montanha, nós vamos ver ele pedindo para os discípulos dele se aproximarem, mas quando nós vamos finalizar esse texto, parece que já não são mais os discípulos apenas que estão ouvindo Jesus, mas uma grande multidão. Tanto que se você olhar o verso 28, Mateus nos dá a informação de que a multidão estava maravilhada com a sua doutrina. E depois de Jesus ensinar sobre inúmeros assuntos, o verso 21, Jesus é mais uma vez contundente, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Parece que a ênfase e a grande preocupação de Jesus aqui não é estabelecer apenas um discurso filosófico. Jesus ele não está interessado em apenas
falar algumas palavras bonitas. Jesus ele não quer destacar aqui frases que serão colocadas num Reels de Instagram. Há uma preocupação de que aqueles a quem Jesus está falando e aqueles que estão ouvindo a Jesus, não só o ouçam, mas pratiquem a sua palavra. E vamos combinar, gente? O nosso desafio não é ouvir Jesus. É muito bom ouvir Jesus. É muito gostoso ouvir Jesus. É tão bom ouvir Jesus que nem é só os crentes que gostam de Jesus. Todo mundo gosta de Jesus. Porque é muito gostoso ouvir Jesus. Agora, sabe o que é indigesto? Sabe o que é difícil? É obedecer Jesus. Isso é difícil. Porque, inegavelmente, quando nós ouvimos a Jesus como crentes, nós precisamos dar uma resposta a Ele. E essa resposta só tem dois caminhos: é a obediência ou a desobediência. Não há neutralidade, não há um meio termo, não há um caminho diferente. Por isso que ele deixa muito claro: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, que pratica a vontade do meu Pai que estás nos céus. E logo em seguida, então, Jesus ele vem com uma parábola, e essa parábola é uma parábola que tem tudo a ver com o ramo da construção civil. E é interessante Jesus utilizar essa parábola, essa analogia, porque viver constitui simplesmente edificar. Cada dia que nós vivemos nessa terra, cada decisão, cada afeição que nós temos é um tijolinho que vai sendo construído na casa da nossa vida. Viver inegociavelmente é edificar. Tanto que nessa parábola que nós lemos, existem apenas 2 construtores. Não são 3, não são 4, não são 5. É como se Jesus estivesse falando: na nossa vida, temos apenas 2 opções. Temos apenas 2 caminhos. Ou obedecemos o Senhor, ou não obedecemos a Ele. O lugar do simpatizante é o mesmo lugar da desobediência. E todo mundo está construindo, porque todo mundo está vivendo. E é interessante Jesus colocar essa parábola, porque se você já leu os 3 capítulos do Sermão da Montanha alguma vez na sua vida, talvez você ficou com uma pergunta na cabeça. Isso que Jesus está dizendo são realmente padrões alcançáveis? É possível ter uma vida de acordo com isso que Jesus disse? Ou nós devemos apenas admirar de longe como palavras bonitas? E esse é um tema pertinente para as nossas vidas e a nossa caminhada cristã, porque há algum tempo atrás havia uma expressão dentro da jornada religiosa, que é a expressão nominal. E geralmente nós direcionávamos isso aos católicos. Então você tinha o católico praticante e você tinha o católico nominal. Quem era o católico
praticante? Aquele que ia na missa, aquele que era devoto de alguma entidade, aquele que rezava o terço, que participava da crisma, tinha feito a catequese, etc. Quem é o católico nominal? Aquele que foi batizado na infância, mas nunca se habituou na igreja católica. Só ia na quermesse para comprar bolo, mais nada, mas não se envolvia. Era nominal porque a mãe, o pai tinham sido, o avô, a avó tinha sido. Mas o problema é que isso atingiu os evangélicos. E hoje você tem também os crentes praticantes e os crentes nominais. Minha gente, chegou na nossa casa isso. Tem muita gente que se diz crente de verdade, vai na igreja, procura viver uma vida igual a Jesus, andar como ele andou, tem isso como objetivo e como desejo de vida, mas também tem aqueles que eu vou na igreja no domingo, eu às vezes até contribuo financeiramente, mas o impacto do evangelho da minha vida é quase zero. Eu vivo a minha vida como se Jesus não fizesse parte de mim. As minhas decisões, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, elas simplesmente atropelam a figura de Jesus, cujo sermão é muito bonito, mas para ser olhado de longe e não um padrão a ser alcançado. Eu vivo a minha vida, mas eu sei que Ele me acolhe de todo jeito. Esse é o cristão nominal. E nós enfrentamos esses desafios. E aí então no verso 24, Jesus ele é muito incisivo quando ele fala: todo aquele pois que ouve estas minhas palavras. E essa palavra de Jesus, ela é pregada ao mundo. Então todos aqueles que ouvem a palavra de Jesus, eles têm apenas dois caminhos. E o que Jesus está dizendo aqui é que ouvir necessariamente nos coloca numa posição de resposta. Apesar de essa não ser uma pergunta de Jesus, mas ele está sendo contundente, dizendo que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, eu espero que esses que estão me ouvindo me deem uma resposta. E Jesus ele está falando ali para aquele público que estava ouvindo no Sermão da Montanha, aquela multidão, mas hoje essa palavra também é para todos nós, é para a primeira IPI, no dia 3 de novembro de 2024, no culto da noite. Nós também estamos ouvindo a palavra do Senhor. E ele continua: e as pratica. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Essa é a primeira possibilidade que Jesus coloca nos olhos e na mente dos ouvintes. Nós podemos ouvir e praticar. Essa é uma possibilidade, essa é uma boa jornada, esse é um bom caminho. Jesus está dizendo que as palavras que Ele está ensinando não são algumas coisas para admirarmos de longe, mas nós podemos nos envolver e alcançá-las. É possível praticar aquilo que Jesus estava dizendo em todo o Sermão da Montanha. É possível praticar tudo aquilo que nós ouvimos de Jesus dia após dia, sermão após sermão, aula após aula, leitura após leitura. É possível. E caso venhamos praticá-la, há uma recompensa. Há uma consequência muito positiva dentro daquilo que o Senhor está dizendo. Ele fala que aquele que pratica a palavra será comparado a um homem, a um construtor prudente. E a palavra prudente no original aqui significa inteligente.
Aquele que pratica as palavras ouvidas por Jesus é alguém inteligente. É alguém sábio. É alguém que tem sabedoria. Essa é uma palavra extremamente acolhedora de Jesus. Ele está dando a receita da vida. Se você ouvir a minha palavra e praticar a minha palavra, será comparado a um homem inteligente, a um homem sábio, a um homem prudente. E o que esse homem prudente ele fez? Ele construiu a vida dele como? Que construiu a sua casa sobre a rocha. Tecnicamente falando, essa não é a minha área, mas eu fui dar uma pesquisada. Por que Jesus usou justamente esse exemplo na sua época para comunicar a palavra dele aos seus primeiros ouvintes? Então, os irmãos sabem que na Palestina, as técnicas de construção, elas eram totalmente diferentes das que nós temos hoje. Afinal, o mundo evoluiu em tecnologia e muitas coisas. Mas o homem prudente, quem queria fazer uma coisa bem feita, ele cavava certo terreno, e ele sabia que aquele terreno era um terreno rochoso, para que na sua escavação ele encontrasse um firme fundamento, porque ali ele ia encontrar estabilidade e solidez. Construir sobre a rocha traria resistência à erosão, proteção contra as inundações. Na Palestina não é um lugar que chove muito, parece Bauru, a gente poderia chamar Bauru de Palestina inclusive, né? Mas quando a chuva vem com força, igual Bauru, para a gente estar falando de Bauru, né? Inclusive alguns dizem que quando chove Bauru parece Veneza, né? Mas a casa firmada na rocha, ela ficaria ali, ela daria suporte à estrutura que estava sendo edificada. Obviamente ela dava mais trabalho, ela custava mais caro, ela desprenderia do construtor muito mais suor, muito mais sangue, daria mais fome, mais sede, demoraria muito mais tempo, mas o resultado seria muito melhor. E geralmente é assim também com a nossa vida. A vida cristã não é um tiro de 100 metros rasos, meus irmãos. A vida cristã é uma maratona. E o problema é justamente esse: nós não queremos cavucar até encontrar a rocha sólida da nossa fé. Nós queremos experiências rápidas. Inclusive, eu gostaria aqui de fazer um alerta pastoral para a querida primeira IPI de Bauru. Quem é crente aqui, foi crente, continua sendo desde a década de 80 e 90? Só para eu saber. A gente achava que era mais, hein? Mas tudo bem. Quem é dos anos 2000 para cá? Certo, está bem equilibrado. Bom, na década de 80 e na década de 90, surgiu um movimento muito interessante em algumas igrejas. E esse movimento era chamado de Encontro com Deus. Se você fez, fica quietinho, não fale nada, até porque uma das regras do encontro era que você não podia falar nada, né? Um dos clichês desse encontro com Deus era assim: o encontro é... Olha, fez, né? O encontro é tremendo. E quem iniciou o encontro com Deus, ou o encontrão, foi a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, a Igreja Sara Nossa Terra e a Renascer em Cristo. E nessa época o encontro era um retiro,
onde você ia lá e tinha algumas coisas interessantes. Por exemplo, você fazia uma técnica de regressão ao seu estado fetal, onde você então teria a possibilidade de restaurar a sua identidade como ser humano. Você recebia uma lista de coisas talvez que você tenha falado, comido ou cometido, e você tinha que anotar uma por uma e fazer confissão de fé de cada uma delas. Havia o uso abusivo de técnicas da psicologia, de neurolinguagem e tantas outras coisas. Era um impacto emocional muito grande. Só faltava uma coisa. Vocês sabem o que faltava? Bíblia. Não tinha Bíblia. E então as pessoas vinham naquela efusão da experiência intensa, entretanto rasa. Deu um tempo que isso sumiu. Agora voltou com tudo. Só que com nome diferente, com upgrade, mas assim, é o mesmo conteúdo, que é o famoso face to face, ou face a face, que está muito famoso em algumas igrejas. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, minha irmã. Porque a vida cristã é uma maratona. A vida cristã nós temos que enterrar. Nós temos que cavar. Quando vem alguém com uma proposta, sua vida será mudada em um encontro, sua vida será transformada em um retiro. Nós fazemos retiro, acampamento, mas é parte de uma jornada, não um fim em si mesmo. Então nós precisamos entender isso que Jesus está dizendo. Porque é justamente quando nós vivemos a palavra dele, que olha o que Jesus ele está dizendo aqui, meus irmãos. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Então, diante das catástrofes possíveis, essa construção ela permanece resistente, ela permanece sólida, firme, ela está de pé. E é preciso lembrar e não perder de vista que Jesus está falando sobre como é que acontece com aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Jesus. Aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Jesus, não só ouvem, mas obedecem, eles estão aptos a ficarem de pé diante das catástrofes da vida. E não só isso, Jesus está informando que enquanto nós estivermos nessa terra, toda a vida humana será submetida à prova. Todos nós seremos submetidos à prova. Todos nós receberemos chuva, transbordarão os rios, soprarão os ventos, baterão com força contra a nossa casa. Mas aqueles que vivem a palavra, não só ouvem, mas obedecem, não desabarão, porque essa vida está construída sobre a rocha. Mas aí Jesus continua essa parábola, agora falando que há uma outra possibilidade, mas que o resultado não é promissor. Ele fala: e todo aquele que ouve estas minhas palavras, começa como no versículo anterior, igualzinho, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, incrédulo, que construiu a sua casa sobre a areia. Na época de Jesus, era muito comum também pessoas construírem a sua casa sobre areia, e por alguns motivos. Primeiro, praticidade e economia. De fato, construir uma casa num solo mais arenoso
era muito mais econômico. As propriedades na Palestina que estavam ali em solo mais firme eram mais caras, mas os arenosos eram mais baratos e eram mais práticos também. Você não precisava cavar tanto, afinal aquilo que era a superfície, você ia encontrar na profundeza também. Disponibilidade de terreno, a oferta era muito maior, muito maior. Também havia a ideia de confiar na estabilidade temporária. Não vai vir chuva, não vai vir tempestade, os rios não vão transbordar. E eles acabavam então negligenciando os riscos. Mas era prático, era rápido. Eles faziam aquilo que dava no coração deles. Mas aí Jesus conclui essa parábola dizendo: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus não para dizendo que essa casa desabou, ele diz que foi grande a sua ruína. Então, diante das catástrofes inevitáveis da vida, essa construção ela é totalmente vulnerável. E mais uma vez precisamos nos lembrar, Jesus ele está falando aqui, nós não podemos perder de vista, que é o que acontece com aquele que ouve a palavra dele e não pratica, não obedece. A vida sempre será submetida à prova. Jesus ele encerra o sermão do monte dele com uma palavra dura, meus irmãos. Ele não encerra falando assim: olha, vem aqui que eu vou dar um abraço em cada um de vocês. Vem aqui agora, acabei de falar, ó, vamos vir aqui que eu vou multiplicar pão e peixe para todo mundo. Ele fala assim: vocês ouviram, agora a responsabilidade está com cada um de vocês. Não muito diferente daquilo que acontece com as nossas vidas. E aí então verso 28 e 29, mesmo assim a multidão estava maravilhada com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Irmãos, então, diante desse texto, eu gostaria de trazer para as nossas vidas, brevemente, duas aplicações. A primeira aplicação tem a ver com ouvir e obedecer. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que nem a abundância de conhecimento bíblico, nem a pública profissão verbal da nossa fé, embora ambas sejam essenciais para as nossas vidas e na vida cristã, mas nada disso pode substituir a prática da obediência a Jesus. Repetindo, o profundo e abundância de conhecimento bíblico e a pública profissão da nossa fé é falar: eu sou um cristão, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, embora aspectos fundamentais, importantes e bíblicos, eles não podem substituir uma vida de obediência a Jesus. Jesus ele não está apenas com os ouvidos abertos para aquilo que a gente diz, mas ele também está com os olhos abertos para ver aquilo que a gente faz. E ele diz que isso é muito importante. A questão não é se nós dizemos coisas simpáticas, educadas, corretas, entusiasmadas a Jesus ou sobre quem Ele é. Não é essa a questão. Nem se nós ouvimos as suas palavras, se nós prestamos atenção, se nós estamos estudando, refletindo, memorizando, ou até mesmo que nós estejamos cheios do ensino dele. A questão não é essa.
Mas a questão é se nós estamos praticando o que dizemos e praticamos o que sabemos. Essa é a questão. Se o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida é relevante, é realidade e é uma verdade ou não. É justamente isso que Jesus está colocando diante de nós. O senhorio de Jesus Cristo é uma realidade. Entenda, meus irmãos, aqui não há uma briga ou conflito entre ser salvo pela fé ou ser salvo pelas obras. Não há aqui uma tensão entre essas duas verdades. O que Jesus está dizendo é que a verificação de uma fé genuína é a obediência àquilo que Jesus está dizendo. Se não é apenas discurso, se não é apenas palavras soltas ao vento. O que Jesus está dizendo é a fé autêntica, genuína, daquele que bate no peito e diz: Jesus é o meu Senhor, é comprovada e anunciada por meio de uma vida de obediência. Inclusive eu gostaria de ler alguns textos, que a gente vai ver isso difundido na palavra do Senhor. Tiago 1:22, você pode anotar aí, depois lá na sua casa. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago está dizendo: olha, você que professa a sua fé, você que diz que Jesus é o seu Senhor, mas você não obedece ou não faz aquilo que Ele diz para fazer, você está enganando a si mesmo. Tremenda ilusão você está. Romanos 2:13, porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. 1 João, o apóstolo João, no capítulo de número 2, versos 3 a 6, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. 1 de João 3, 22 e 24. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Olha só que interessante a condição. Aquilo que pedimos, recebemos dele, porque guardamos, obedecemos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Porque muitas vezes nós não temos recebido aquilo que nós temos pedido? Porque muitas vezes não temos obedecido, não temos vivido. E o seu mandamento é este: creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, o Sermão do Monte, ele ensina uma variedade absurda de assuntos. Ele fala sobre ira, como nós devemos nos portar em relação à ira. Ele fala sobre adultério, como nós devemos nos portar em relação ao adultério. Ele fala sobre divórcio, como nós devemos nos portar diante do divórcio. Não é sugestão, é lei dele. Ele fala sobre os nossos juramentos,
No Sermão da Montanha nós vamos ver o que Jesus diz sobre a importância dos compromissos que são firmados. É no Sermão da Montanha que Jesus ele vai falar sobre vingança, sobre como tratar os inimigos, aqueles que passam rasteira na gente, que pisam no nosso calcanhar. É no Sermão da Montanha que Jesus vai falar como fazer caridade. É no Sermão da Montanha que ele vai falar sobre como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, como nós devemos resolver as questões de idolatria do nosso coração, como lidar com as preocupações da vida, ansiedade, perdão, como se portar em meio a qualquer tipo de perseguição. É no Sermão da Montanha que ele vai falar sobre como tratar as ambições do nosso coração, como fazer julgamentos, como é o caminho de Jesus e sobre os falsos mestres. Em tudo isso que Jesus ele está dizendo, a palavra dele é: me obedeçam. Se a fé de vocês em me chamar de Senhor é genuína, precisa haver prática das minhas palavras. Então, meus irmãos, o primeiro ensino desse texto, que a abundância de conhecimento bíblico, nem a profissão verbal de fé, podem substituir a obediência a Jesus. E a segunda e última aplicação, meus irmãos, é que a maneira mais proativa que eu e você temos para ficar em pé diante das tempestades da vida, ainda assim é a obediência da palavra de Deus. É muito interessante isso. Jesus ele diz que o antídoto, a solução, a fórmula eficaz para que a gente permaneça de pé quando a vida está nos surrando, é obediência à palavra, é obedecer à palavra. Essa é a promessa e a condicionalidade dela. Aquele que ouve a minha palavra e pratica será como uma casa firmada na rocha. Vem a chuva, transbordam os rios, os ventos batem contra essa casa, mas ela permanece de pé. Parece que Jesus está dizendo assim: olha, eu não sei o quanto você crê, mas dentro daquilo que você sabe, se você me obedecer, quando o dia ruim vier, você ficará de pé. É uma promessa que ele está dizendo, é uma verdade que ele está dizendo. E quando a gente cai nas nossas lutas, quando as catástrofes acontecem, nós caímos, geralmente nós vamos depois mapear o porquê caímos. O que eu errei, o que deu errado, o que não foi legal, o que eu falei que não deu certo. Mas poucas vezes nós revisitamos esse tema e nos questionamos: como estou obedecendo as palavras de Jesus? Como estou obedecendo as palavras de Jesus? Meus irmãos, no tempo da provação, a obediência à palavra do Senhor não nos desampara. Veio o dilúvio, as enfermidades, a tristeza, a pobreza, desapontamento e tantas coisas, mas a vida não cede terreno. A casa ainda fica em pé. Ainda fica em pé. Agora, quando nós temos uma vida onde meramente a única coisa que nós fazemos é ouvir e não praticar, qual é a nossa esperança? O que nos resta sendo apenas simpatizantes de Jesus? Qual esperança nós temos se apenas acharmos que Jesus é alguém que fala umas palavras bonitas?
De fato, nós esperamos que no grande dia das lutas e que a tempestade vier, ficaremos em pé? Com que fundamento? Alicerçados em quê? A grande verdade, meus irmãos, é que o que custa pouco vale pouco. O que custa pouco vale pouco. A vida cristã, ela é construída na rocha, mas ela custa. Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que cavar, tem que cavar. Mas a gente cava e tem certeza que ali há uma rocha. Porque a única coisa, meus irmãos, quando vem o dia ruim, e ele vem, você sabe que vem. Quando menos a gente espera, vem um dia terrível. Os rios transbordam. E o que segura ali não é o que você professa sobre Jesus. Não é o quanto você sabe ou o quanto você estudou apenas, mas o quanto a gente obedece a palavra. E esse é o desafio, meus irmãos, que nós possamos dar esse passo de sermos prudentes e não insensatos. É difícil, é mais custoso, mas se existe uma esperança possível para as nossas vidas, é obedecer às palavras de Jesus. A promessa de Jesus para nós é que se fizermos isso, se obedecermos a Ele, não sermos só ouvintes, a nossa casa ainda estará em pé quando a tempestade vier. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.